Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Vamos pegar a Bíblia Sagrada agora para estudar um pouquinho na palavra de Deus sobre a disciplina de Jesus. Se você tiver com a Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, no versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as entre o povo. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia está dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, todos os lugares, ensinando nas sinagogas. Veja, Jesus ia até o templo a fim de ensinar as pessoas acerca das coisas de Deus, acerca das coisas do alto. E depois de ensiná-las, ele pregava o evangelho do reino, curava os enfermos e realizava os milagres, fazendo sinais e maravilhas. Veja a cronologia disso. Primeiro, Jesus se preocupa em ensinar. Depois, pregar o evangelho do reino, que consiste no perdão dos pecados, no chamamento dos pecadores ao arrependimento, a se submeter à graça de Deus, a se entregar para Jesus, abrindo mão de uma vida passada e viver com Ele, e viver para Ele. Com isso, ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, e todos viam os sinais, os milagres e as maravilhas acontecerem. Jesus tinha uma preocupação antes de falar no milagre da salvação, no milagre da cura, e aí você pode colocar, por analogia, na prosperidade, na libertação. Antes de tudo isso, Jesus ensinava. Jesus tinha a preocupação em transmitir conhecimento acerca das coisas espirituais. Por várias vezes na Bíblia, você vai ver Jesus chegando numa sinagoga e pegando os rolos que hoje compõem os livros do Velho Testamento, que é o que havia para eles naqueles dias. Jesus pegava os rolos, os escritos dos reis, dos profetas, as leis de Moisés, e explicava, e ensinava, e transmitia conhecimento, doutrinava as pessoas acerca das coisas espirituais. Então, antes da mensagem que tratava do arrependimento, que tratava da salvação, acompanhada dos milagres e dos sinais extraordinários que provavam o poder de Deus, ele ensinava as pessoas como agir, como ser, como entender as Escrituras. Ainda hoje, Jesus ele quer salvar. Jesus ele quer realizar milagres. Jesus ele quer operar sinais e fazer maravilhas na vida da gente. Jesus quer salvar a tua família. Jesus quer curar a sua família. Jesus quer restaurar os teus relacionamentos. O mesmo que ele fez no passado, ele continua querendo fazer no presente. Mas antes de tudo isso, Jesus quer ensinar como você deve ser, como você deve agir. A pergunta a se fazer é: você está disposto, você está disposta a aprender o que ele tem para te ensinar? A Bíblia diz que ele foi a uma aldeia chamada Betânia e entrou na casa de Maria. Tinha por irmã Marta
e Lázaro, o qual ele havia ressuscitado. Nessa ocasião, Jesus sentou-se, a Maria veio e sentou-se aos pés de Jesus e ouvia com atenção as palavras que ele dizia. Jesus estava ensinando Maria. Jesus estava falando com ela das coisas que ele fez, por que ele fez, do que ele queria fazer. Esses são ensinamentos de Jesus, que faz com que a gente abra os olhos para o que estamos passando, para o que vamos passar, para o que passamos lá atrás. Aí nós começamos a entender o que é a ação de Deus, o que é a ação do diabo, quando nós devemos falar, quando nós devemos nos aquietar, quando nós devemos agir e quando nós devemos parar e deixar Deus agir. São ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Você pega, por exemplo, aquela ocasião em que Moisés estava conduzindo o povo na saída do Egito em direção à terra prometida. Deus os conduzia através daquela coluna de nuvem que dava a eles sombra durante o dia. E essa coluna foi os conduzindo até que eles chegaram diante do Mar Vermelho. O Moisés foi orar e Deus falou com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras palavras, agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Então, quando você para aprender a palavra de Deus, você vai começar a entender qual é a hora de orar, de você se retirar de cena e ir para a oração, e qual é a hora de você entrar em cena e agir. Se você não parar para aprender isso com a palavra de Deus, você não vai saber o que fazer. Porque para cada problema, nós vamos ter uma posição diferente, uma reação diferente. Eu costumo dizer para as pessoas, a vida de fé, a vida com Deus, não é uma receita de bolo, que você pega os ingredientes, coloca, mistura tudo e vai sair o resultado. Não é assim. Tem gente que hoje está passando pelo mesmo problema que você. Faz o que você fez e que te deu resultado e não dá resultado para o outro. Porque não há uma receita mágica de bolo que fala, ó, se você aprender a fazer isso, a falar isso, a orar desse jeito, o resultado vai ser esse. Não, não é assim, querido. Você tem que gastar tempo para aprender as palavras de Deus, para aprender as coisas de Deus, para aprender a disciplina de Deus, que vai te ensinar como agir e como não agir, como falar e o que não falar, como pensar e como repelir os pensamentos errados, como enfrentar crises, como se portar diante de determinadas pessoas, como responder a determinadas perguntas e quando não respondê-las, como lidar com o pecado, como agir diante das tentações. Isso tudo são ensinamentos que a palavra de Deus vai nos trazendo. A pergunta é, você está disposto ou disposta a gastar tempo para vir à igreja? Ou mesmo na sua casa se sentar como se aqui estivesse para ouvir as palavras de Deus? Ou você só quer alguém para orar por você? Ou você só quer alguém para colocar você nas costas e te carregar? Tem gente que quando é chamada para uma reunião de ensinamento, de mensagem como essa, diz assim, para mim não dá, eu estou muito ocupado. Está como Marta, tem outras prioridades, tem outros afazeres. O problema se dá quando vem a rebordosa. Quando vem o problema, quando vem a crise, aí a pessoa fica sem chão, porque não aprendeu com a disciplina de Deus como agir, o que fazer. Então veja, tudo isso que eu estou lhe explicando, nós aprendemos na palavra de Deus. Isso faz parte da salvação, isso faz parte de uma vida de fé. Isso faz parte de uma preparação para que você receba de Deus os milagres e as maravilhas que Ele operou tanto no passado, como opera hoje e vai continuar operando sempre. Então,
Busque aprender das coisas de Deus, da palavra de Deus, gaste tempo nisso. Agora preste atenção. Eu sei, e você também sabe, que muita gente tem dificuldade em se submeter a esses ensinamentos, ou a essa disciplina. Principalmente os mais jovens, sim ou não? Principalmente os mais novos. E aqui os mais novos, entenda, não apenas os mais novos de idade, mas os mais novos na fé. Você pode ter 70, 80 anos de vida, ser um ancião, muito experiente por ter vivido muito. Mas se você está começando a conhecer o Evangelho, se ainda é um bebezinho espiritual que está começando a crescer e tem muito a aprender. A pessoa que já está há 30, 40, 50 anos na fé, servindo a Deus e crescendo e aprendendo, sabe que todo dia nós aprendemos um pouco mais, ninguém sabe tudo. Mas nós aprendemos com o passar do tempo que somos pequenos, que somos limitados e que precisamos parar, sentar, ouvir e aprender com a disciplina de Jesus. Mas tem muita gente que não gosta disso. A geração atual, ela é ensinada a questionar tudo. Dizem aí fora que não há verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. E veja que tudo isso é um plano maligno para relativizar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, as pessoas são levadas a criar sua própria verdade, a criar para si suas próprias regras e não se submeterem mais às Escrituras Sagradas. Mas quando você entende que é necessário aprender com Deus, você vai acabar entendendo que antes da salvação, antes da cura, antes da libertação, antes da prosperidade, antes dos milagres, vem a obediência, a devoção e a submissão a essa disciplina. O que é disciplina? Olha, disciplina é obediência às regras. Há regras que você vai encontrar na palavra de Deus que não são para tolir você, para limitar você, para cercear você, não. Regras na palavra de Deus servem para lhe proteger. O seu Criador não quer o seu mal. O seu Criador não quer ver você chorando, sofrendo ou vivendo abaixo de uma vida linda e maravilhosa que Ele planejou te dar. De forma nenhuma. E o segredo está em você entender que ao se submeter a Deus e obedecer à disciplina que Ele nos dá através dessa palavra, nós vamos justamente aprender a viver de forma abençoada, poderosa, firme e vitoriosa. Não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Mas sem obediência não há salvação, bem como não há cura, não há milagre e não há vitória alguma. Antes de falar do reino de Deus, Jesus ensinava. Antes de curar os enfermos, Jesus ensinava. Ainda assim, continua nos dias de hoje. Antes de tudo, Jesus quer que você se dedique a aprender a vontade de Deus e a palavra de Deus. Agora preste atenção. Toda desobediência ou toda indisciplina traz uma consequência trágica. Preste atenção. Grave isso aqui que eu vou lhe falar. Toda desobediência ou indisciplina traz consigo uma consequência trágica. Quando eu estava meditando nessa palavra para falar contigo, eu lembrei de um caso do qual tomei conhecimento alguns anos atrás. Uma garota de 15 anos, 14, 15 anos de idade, ela
chega para o seu pai, para sua mãe, e diz assim: ó pai, ó mãe, eu não quero ficar em casa mais não. Eu quero que você me deixe trazer o meu namorado para viver comigo aqui dentro. O pai disse assim: como é? Não, eu quero que você permita que eu faça do meu quarto a minha moradia e viva com o meu namorado. A gente vai dormir junto, a gente vai ter uma vida legal aqui dentro, sem problema algum. O pai disse: não, de forma nenhuma, aqui dentro tem regras, aqui dentro tem disciplina, aqui dentro você não vai fazer isso não. A menina falou assim: eu não posso? Não, não pode. Sem que o pai ou a mãe soubesse, arrumou as malas, colocou dentro de uma trouxa, juntou a trouxa dela com a trouxa do namorado e se mandaram, foram embora, compraram uma passagem de ônibus e foram para outra cidade, sem que o pai ou sem que a mãe soubesse. Passaram alguns meses, ela liga para o pai, ela liga para a mãe desesperada: pai, me perdoa. Eu fui abusada, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui agredida por aquele rapaz que dizia que me amava. Ele me abandonou, ele me largou, e agora eu estou aqui sozinho numa cidade onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho comida, não tenho trabalho, não tenho um teto, estou dormindo na rodoviária. Eu queria saber se o senhor pode me perdoar, se a senhora pode me dar uma chance de voltar a viver em casa. Olha que trauma, que tragédia na vida de uma criança. Porque toda indisciplina, toda desobediência traz consigo consequências trágicas. O maior caso de indisciplina e desobediência que nós vamos encontrar na Bíblia está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, que você deve conhecer bem a história, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A formação do jardim do Éden. Diz assim: o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, no início de tudo, foi definido o salário do pecado, o salário da desobediência à disciplina do céu, à disciplina de Jesus. Mais à frente você vai encontrar a Bíblia dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Pecado, entenda, como toda desobediência, a disciplina de Deus. Aquilo que Deus diz claramente na sua palavra, que você não deve ser e que você não deve fazer. Aquilo que Deus diz implicitamente ou por analogia, que você não deve fazer e que você não deve ser. Quando você faz, quando você desobedece, quando você joga fora a disciplina de Jesus, você traz para si o salário dessa desobediência, o salário desse pecado, que é a morte. Mais à frente, no capítulo 3, verso 11, quando Deus procura o Adão e não o encontra, ele estava escondido, a Bíblia diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Deus procurou o Adão e não o encontrou. E ele disse: Adão, por que você não está aqui? Ele disse: Senhor, vi que estava nu e me escondi. Aí Deus pergunta: quem mostrou para você que você estava nu? Porque até ontem estava tudo bem. Até ontem estava tudo certo. Por que agora você está com esse peso na consciência? E aí ele disse assim: comeste tu da árvore
de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Acabou. Acabou. A desobediência trouxe a consequência trágica do pecado, que é a morte. Entenda, não a morte física, mas a morte espiritual, porque em alguns casos você há de convir comigo que a morte física não é um mal, é uma bênção. Tem casos em que a pessoa está num sofrimento tão grande em que ela prefere a morte do que viver daquele jeito. Mas não é a morte física, não. O problema todo está na morte espiritual, no peso da consciência, na separação de Deus, como consequência da indisciplina. Aí o versículo 17, ele disse a Adão, o Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus falou o seguinte: você agora não pode mais viver neste paraíso que eu preparei, aonde a terra produz. Você vai ter que trabalhar na terra para que a terra produza. E ainda assim, o que a terra vai produzir vai te atrapalhar. Você vai ter que limpar os espinhos, você vai ter que limpar os cardos e você vai ter que comer das ervas daninhas. Quer dizer, a consequência trágica da desobediência, da falta de disciplina, por não se submeter às ordens e à autoridade de Deus. Aí o versículo 23 diz assim: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Guarde essa palavra dentro de você. Toda indisciplina traz consigo uma consequência trágica. A palavra de Deus é para ser ouvida, é para ser praticada. Eu e você devemos nos submeter a essa palavra. Submeta-se à palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você. Vamos terminar esse nosso estudo no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 11 e 12. Diz assim a Bíblia: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Tem muita gente hoje pregando um evangelho mentiroso e falso por aí. Você vai encontrar muita gente falando de amor, falando do amor de Deus como o amor que se prega hoje na nossa sociedade. Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Mas esse amor tem que ser entendido à luz da palavra e não à luz do que nós entendemos por amor hoje. Hoje tem pai e tem mãe que mima os seus filhos, que permite a eles fazer o que quer, deixa-os à vontade para viver do jeito que quiserem, não os repreendem, não impõe a eles limites e diz: eu amo meu filho. A pergunta é: isso é amor? Não seria amor o ato ou efeito
de preparar um ser humano para vencer na vida? Preparar uma pessoa para lidar com as experiências que você aprendeu a lidar? A criança tem que ouvir não. Tem que aprender a ser repreendida e passar pela vara da correção. É melhor que isso aconteça dentro de casa com quem a ama do que isso aconteça na rua com quem só quer usá-la. Quando nós paramos para pensar desse jeito, nós começamos a ver o que realmente é amor. E aí você entende, Deus é amor. Mas para a sua segurança e para a sua proteção, Ele vai disciplinar você. Tem coisas que Ele vai mandar você tirar da sua vida. E você, como aquela criança birrenta, vai dizer assim, não, eu não quero deixar isso, eu gosto disso. E aí, como consequência da indisciplina, vem uma tragédia, vem um problema maior. E tem gente que nessa hora chora e diz assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque Ele ama você. E pensando num bem maior, Ele permite que você passe pela disciplina. Sofra as consequências da indisciplina. Veja a tragédia que é a desobediência. E assim se acerte para viver em fidelidade a Ele para sempre. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que ama você, que quer lhe salvar, tirando você desse mundo de pecado, limpando você com o sangue puro dele e te dando salvação e uma nova vida, vida eterna. Te dando em consequência disso cura, milagre, prosperidade, felicidade, paz, harmonia e tudo que você precisa para viver bem enquanto estiver cá embaixo. Mas antes disso, Ele vai ensinar você. Ele vai disciplinar você. Esse é o Evangelho de Cristo. Quem entendeu aí, dá um glória a Deus nos comentários, para eu ver se você entendeu ou não. Põe um glória a Deus aí. Não esqueça disso jamais, do que está escrito onde nós começamos lá, em Mateus 4, 23.